Olá, meus queridos alunos do curso Prime, vamos lá, vamos começar o nosso terceiro bloco para a gente finalizar aqui a análise desses métodos de solução dos conflitos. Vem aqui comigo, por favor, só para eu te lembrar que nós estamos dissecando esse esquema maior, né? Já falamos aqui, ó, dos métodos de solução na autocomposição. Falamos da autotutela, falamos das espécies de autocomposição em sentido estrito. Falei para você de submissão, desistência e transação. Vamos agora falar dos mecanismos de heterocomposição, tanto a arbitragem como a jurisdição, tá? Então vem aqui comigo, vamos colocar aqui o nosso slide para a gente, ó, analisar agora a arbitragem como método de solução dos conflitos. Primeiro ponto que eu tenho que te recordar, pessoal, é o seguinte: tanto na autocomposição quanto na arbitragem, obviamente que as partes não podem ser forçadas, não podem ser coagidas, tá? Para se obrigar um método de solução diferente da jurisdição estatal. Quero que você perceba que há pouco nós falamos dos mecanismos de autocomposição, né? Conciliação e mediação. E, obviamente, que esses métodos somente serão constitucionais se forem adotados voluntariamente, espontaneamente pelas partes. As partes podem até ser sugeridas, né? Pode até haver uma sugestão, pode haver uma proposta de conciliação ou de mediação, mas jamais imposição, tá? Agora, na arbitragem acontece a mesma coisa. Muita gente, quando surgiu a lei da arbitragem, pensou na possibilidade de inconstitucionalidade da lei da arbitragem, sob a alegação que ela afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é previsto constitucionalmente. Para quem não lembra, por esse princípio, nem a lei pode afastar da análise do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. E veja, no caso aqui da arbitragem, em conformidade como ela é entendida pelo STF, não há essa situação, porque são as próprias partes que escolhem, que elegem a arbitragem como método de solução dos conflitos mais adequado para a sua demanda. Então, vem aqui comigo, por favor, para a gente colocar expressamente essas premissas iniciais. Primeiro de tudo, a arbitragem é método alternativo de solução dos conflitos previsto na lei da arbitragem, né? A lei 9.307/96. Essa é a lei da arbitragem. E lembrem-se que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a arbitragem ela é constitucional. O Supremo entende pela constitucionalidade desta lei da arbitragem, desde que ela seja, no máximo, proposta. Deve ser, no máximo, proposta, tá? Porém, não esqueça, jamais imposta. Então, veja, se houver imposição da arbitragem em relação às partes, aí sim ela é inconstitucional. Porém, as partes podem escolher voluntariamente ou pode uma das partes ter a proposta por parte da outra que a arbitragem é o meio mais adequado. E deixa eu dar um exemplo para você entender a adequação da arbitragem. A arbitragem
sem sombra de dúvida, é o meio de solução mais adequado quando se exige uma expertise, um conhecimento específico sobre o objeto da demanda. Imaginem que uma ação que deu muita repercussão no Brasil inteiro, né, porque foi uma das primeiras, onde foi eleito um árbitro em uma demanda caríssima, foi logo quando ocorreu a negociação sobre o pré-sal, né? Shell e Petrobras criaram um, uma empresa para concorrer e disputar em conjunto esses lotes, né, do pré-sal e adquiriram vários, né, vários desses lotes. Mas no contrato entre elas, houve depois, na execução, um certo estranhamento. Eles, as empresas entraram em conflito. E aí, Shell e Petrobras deviam ter se perguntado: bom, nós vamos entrar com uma ação no Poder Judiciário brasileiro, onde o juiz ele não entende nada de contrato internacional, de lei do pré-sal, de distribuição de royalties. E aí, como é que vai ficar isso? Ele vai se dedicar só com a nossa causa? Claro que não. Então vai demorar muito para essa ação ser julgada. Eles então decidiram se consorciar mais uma vez e contratar um escritório de arbitragem que resolveu a demanda em 6 meses. Então, veja que o árbitro que foi contratado, ele tinha expertise na matéria e a solucionou num prazo bem mais curto do que o Poder Judiciário conseguiria, fatalmente. Beleza? Então, essa é a lógica da arbitragem. E desde que ela seja escolhida pelas partes e, no máximo, proposta por uma delas, está tudo certo. O que é que não pode haver? É num contrato, por exemplo, de prestação de serviço, que é um contrato, via de regra, de adesão, você que adere ao contrato, ser coagido a assiná-lo e ter uma cláusula lá escondida dizendo que vocês elegem a via arbitral como a única apta a solucionar esse seu litígio. Não, não pode. Né? Um futuro litígio decorrente desse contrato. Não é possível. O curso teria até possibilidade de colocar esta cláusula e ela ser válida, desde que você tivesse ciência e assinasse especificamente esta cláusula, tá? Só assim ela seria constitucional. Beleza. Entendida esta constitucionalidade da lei da arbitragem, vamos entender os requisitos. Vem aqui, os requisitos de atuação. A lei da arbitragem, pessoal, exige como requisitos para a adoção da arbitragem partes capazes. Então, incapazes não podem se valer da arbitragem. Partes capazes e direitos disponíveis. Direitos disponíveis. Agora, cuidado, então, que incapazes não podem demandar no juizado e também os direitos indisponíveis não podem ser discutidos no âmbito da arbitragem. Né? Na verdade, estou falando aqui da arbitragem. Então, não esqueçam que não pode parte incapaz atuar na arbitragem igual como não pode no juizado especial e também não pode haver discussão em torno do direito indisponível, só direitos disponíveis. Uma vez atendidos esses requisitos, o que é que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que há necessidade de um acordo entre as partes para a arbitragem. Não esqueçam que a arbitragem vai eleger um particular para deliberar aquela matéria. É um árbitro. O árbitro, ele também tem que ser capaz e tem que ter feito um curso de formação em arbitragem. Né? Não esquecendo que ele deve ter nível superior
concluído há pelo menos 2 anos, são requisitos da lei da arbitragem, né? Então, nesse caso, é possível se dar poder a alguém, um particular, o árbitro, para decidir sobre aquela questão. Agora, há necessidade, como eu disse, de um acordo entre as partes, porque elas vão eleger a via arbitral como a única apta a solucionar aquele seu conflito. Haverá necessidade, então, de um contrato. Esse contrato é chamado convenção de arbitragem. Vem aqui comigo, porque as partes devem assinar, então, a chamada convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é o meio adequado para as partes escolherem a via arbitral como a única apta a solucionar o seu litígio. E a convenção, ela é subdividida em compromissória, cláusula compromissória e compromisso arbitral. Compromisso arbitral. Beleza. Vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos falar do gênero convenção de arbitragem. É o acordo entre as partes que elegem a via arbitral como a única apta a solucionar o seu conflito de interesse, tá? Então, essa é a convenção de arbitragem. E, eventualmente, em prova, você vai ser questionado sobre as espécies, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Quando é que você utiliza um, quando é que você utiliza o outro? Vamos aqui. Vem aqui comigo, porque eu vou colocar aqui para vocês as duas palavras-chave. Palavra-chave, eu vou abreviar aqui e colocar PCH. PCH, palavra-chave da cláusula compromissória é futuro. E a palavra-chave para o compromisso arbitral é o presente. Compromisso arbitral, presente. Então, veja, na cláusula compromissória, as partes estão discutindo as cláusulas contratuais de um contrato. Então, eu tenho um contrato com você e um de nós dois faz a seguinte proposta: olha, por que a gente não coloca aí nesse contrato mais uma cláusula elegendo a via arbitral para que, se no futuro ocorrer algum conflito, a gente poder resolver lá na via arbitral? Se nós acordarmos isso, se nós estivermos em comum acordo, nós vamos colocar nesse nosso contrato uma cláusula contratual, como qualquer outra, chamada cláusula compromissória. Então, veja, a palavra-chave aqui é futuro, porque ainda não há conflito entre as partes. O conflito não existe, porque o contrato sequer começou a ser executado. Mas nós escolhemos já de forma prévia a via arbitral para solucionar um eventual e futuro conflito surgir daquele contrato. Essa é a cláusula compromissória. No compromisso arbitral, a palavra-chave é presente porque já existe o conflito. E as partes elegem a via arbitral para solucionar esse conflito. Veja que o compromisso arbitral é um contrato específico, que foi aquele do exemplo da Shell e da Petrobras. Essas duas mega empresas escolheram a via arbitral para um conflito já existente. Então, elas assinaram um contrato chamado compromisso arbitral para escolher a via arbitral como a única apta a solucionar aquele conflito. Beleza? Então, agora vocês já sabem a diferença. E por que a importância da convenção de arbitragem? Vem aqui comigo, por favor. A convenção de arbitragem
é muito importante para o processo civil, porque convenção de arbitragem, pessoal, é uma matéria preliminar passível de alegação pelo réu. Matéria preliminar. Deixa eu te explicar aqui a premissa, principalmente para aqueles colegas que não têm conhecimento prévio sobre isso. Então vamos lá. Uma contestação, que é a peça de defesa por excelência apresentada pelo réu, ela é subdividida basicamente em duas partes. A primeira parte vai versar sobre as chamadas matérias preliminares e a segunda parte pelas defesas de mérito. Então vamos ficar aqui só nessa primeira parte. Veja, as chamadas matérias preliminares são defeitos ou vícios processuais que, uma vez acolhidos pelo juiz, extinguirão o processo sem julgamento de mérito. Então, uma vez que o juiz acolha uma matéria preliminar, ele vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Beleza? E veja, essas matérias preliminares são matérias de ordem pública e, portanto, a sua grande maioria pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Diz-se que o juiz pode conhecer de uma matéria de ofício quando ele pode conhecer da matéria sem necessitar de requerimento de quem quer que seja. Todavia, existem apenas duas matérias preliminares que o juiz não pode conhecer de ofício. São, portanto, exceções. E aí você já sacou, né? As exceções em concurso despencam em prova. Vem aqui comigo, por favor, e aí note. Eu vou colocar aqui para você que apenas existem duas exceções de matérias preliminares, exceções que o juiz não pode conhecer de ofício. Não pode conhecer, não pode conhecer de ofício. E essas matérias preliminares que o juiz não pode conhecer de ofício são, respectivamente, a convenção de arbitragem, que nós estamos estudando, convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Incompetência relativa. Nós vamos estudar, pessoal, que existem várias preliminares, né? Nulidade ou ausência de contestação, competência absoluta, incompetência relativa, litispendência, conjugada, perempção, convenção de arbitragem, né? Várias matérias preliminares. Mas eu não quero que você memorize agora essas matérias preliminares. Eu quero apenas que você memorize, a partir de hoje, da aula de hoje, duas matérias preliminares: a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, porque são as duas únicas que o juiz não pode conhecer de ofício. Ou seja, ele precisa da alegação do réu para conhecer dessa matéria. Portanto, perceba o seguinte: se eu e você, nós escolhemos, através de um acordo, a via arbitral como a única apta a solucionar a nossa demanda, eu não posso ir ao Poder Judiciário, e você também não. Assim sendo, se eu desrespeito o nosso acordo e te aciono no Poder Judiciário, você, réu, uma vez citado, tem que alegar na sua contestação a convenção de arbitragem. Se você alegar essa convenção de arbitragem, o juiz pode conhecê-la e, conhecendo, vai extinguir o processo sem julgamento de mérito, remetendo esses autos para a via arbitral. Agora, se você não alega a convenção de arbitragem em sua contestação, o sistema entende
que você abriu mão da via arbitral e o juiz pode tocar o processo adiante, ele pode julgar a causa, beleza? Mas não esqueçam, duas únicas matérias preliminares que o juiz não pode conhecer de ofício: convenção de arbitragem e incompetência relativa. Fechou? Vem comigo, porque nós vamos agora para o último método de solução dos conflitos, que é a jurisdição. Jurisdição. Primeiro ponto aqui que eu quero discorrer com vocês, e é muito importante, é que jurisdição, pessoal, essa expressão vem de juris mais dictio. E traduzindo isso em linguagem de gente, nós temos poder de dizer o direito. Poder de dizer o direito. Portanto, jurisdição significa isso. É o poder de dizer o direito a um caso concreto. É o poder de quem exerce jurisdição possui de criar a norma individual para solucionar o caso concreto. Portanto, a jurisdição, presta atenção nisso, ela decorre do poder soberano e possui as suas mesmas características. Como o poder soberano é uno e é indivisível, a jurisdição também é una e também é indivisível. Vem comigo, vamos colocar essa informação expressamente no seu caderno. A jurisdição. E quando eu falo de jurisdição, eu estou falando da jurisdição denominada aqui de estatal, daquela exercida pelo Estado, tá? Estatal. A jurisdição, então, ela será una e indivisível. Indivisível. Ora, pessoal, sendo assim, preste atenção, toda e qualquer pessoa imbuída de jurisdição possui a mesma jurisdição. Todo e qualquer magistrado no país é detentor da mesma jurisdição, do mesmo poder de dizer o direito ao caso concreto. Tanto faz, então, a jurisdição exercida por um ministro do Supremo e da jurisdição exercida por um juiz recém-possado na comarca mais remota do país. A jurisdição exercida por eles é a mesma. Não há, portanto, diferenças de jurisdição. Pelo amor de Deus, é muito comum você ouvir na imprensa que um juiz de primeiro grau possui menor jurisdição que os ministros supremos. Pelo amor de Deus, não. Todos eles exercem a mesma jurisdição. O que é diferente entre eles é a competência, que é o nosso próximo assunto que nós vamos estudar. A competência, aí sim, é diferente. Porém, a jurisdição é a mesma. Bote na sua cabeça, portanto, todo e qualquer magistrado possui a mesma jurisdição. E tem mais, a jurisdição é una, então ela não é cindível. Não há cindibilidade, divisibilidade em relação à jurisdição. Ela é una e ela é indivisível. Fechou? E quais são as características da jurisdição? Vem aqui comigo. Vamos analisar aqui as características. Características da jurisdição. A jurisdição, pessoal, tem como primeira característica a inércia. A inércia. A segunda característica, a substitutividade.
Verdade. A terceira característica, a obrigatoriedade. E a quarta e última característica, a definitividade. Então, nós temos a inércia, a substitutividade, a obrigatoriedade e a definitividade. Vamos lá, vamos para a inércia. Anote aí no seu caderno. Inércia significa que a jurisdição só começa por iniciativa das partes. A jurisdição não pode começar por iniciativa do juiz. Ela só começa por iniciativa das partes. A necessidade que as partes ajuizem a sua demanda, lembra? Provoquem o Poder Judiciário para que a jurisdição seja instaurada, tá? Se um magistrado pudesse ajuizar uma demanda, quebrada estaria a sua própria imparcialidade, o que não se permite, como veremos mais à frente. Então, pela inércia, a jurisdição só começa por iniciativa das partes. A segunda característica é a substitutividade. Pela substitutividade, a jurisdição ocupa o lugar das partes na solução dos conflitos. Ou seja, preste atenção que, via de regra, as partes poderiam solucionar aquele conflito através da autocomposição, né? Porque aí, como a gente viu, na autocomposição, as próprias partes solucionariam o conflito. No caso da jurisdição, ela tem a característica de substitutividade, porque aqui a jurisdição substitui o lugar das partes na solução dos conflitos. Beleza? Segunda característica. Vamos para a terceira. A terceira característica é a obrigatoriedade. Claro, né, pessoal? De nada adiantaria a jurisdição assumir o lugar das partes se a decisão exarada em jurisdição não as vinculasse. Então, é isso que significa a característica da obrigatoriedade. Qualquer decisão exarada em jurisdição vincula as partes, tornando-a obrigatória. Então, é daqui que advém aquela máxima, né? Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Por quê? Porque ela tem força cogente, ela tem natureza obrigatória. E a última característica é a definitividade, como vocês estão vendo aí. Olha, definitividade significa dizer que a única decisão exarada por uma função estatal que é imutável e é indiscutível é a decisão exarada em jurisdição. Note, definitividade significa dizer que a decisão judicial ela é imutável e é indiscutível. Uma vez que ela transite em julgado, ela não pode mais ser discutida. Portanto, lembrem-se, toda e qualquer decisão exarada pelo Executivo ou pelo Legislativo pode ser revista pelo Poder Judiciário. Porém, uma decisão judicial, ela não pode, uma vez transitada em julgado, não pode ser rediscutida nem mesmo pelo Poder Judiciário, tá? É isso que significa a definitividade de uma decisão exarada em jurisdição. Percebam, para a gente terminar, que essas mesmas 4 características também a gente observa lá na arbitragem. É por isso que autores famosos como Fred Didier entendem que a arbitragem ou a decisão, né, arbitral, a sentença arbitral, reflete sim um exercício de jurisdição. E eu tendo a concordar com ele. Porém, só para avisar vocês que essa posição dele é minoritária na doutrina e, portanto, para a doutrina, a arbitragem é apenas método alternativo de solução dos conflitos, mas não enseja exercício de jurisdição, e essa posição que você deveria colocar em prova objetiva.
Beleza? Então, vamos encerrar mais esse bloco para no próximo bloco, aí sim, a gente já vem com tema novo, competência. Não percam, força aí nos estudos, fiquem com Deus. Até a próxima.